O derramamento do Espírito Santo, 20 de junho de 1858, por Charles Spurgeon. Enquanto Pedro ainda dizia essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Atos capítulo 10, versículo 44. A Bíblia é um livro da revelação de Deus. O Deus por quem os pagãos buscavam cegamente e por quem a razão tateia na escuridão, é aqui claramente revelada a nós nas páginas da autoria divina, para que aquele que está disposto a entender o máximo da divindade quanto o homem pode saber, possa aqui aprendê-la, se não for voluntariamente ignorante e obstinadamente obstinado. A doutrina da Trindade é especialmente ensinada na Sagrada Escritura. A palavra certamente não ocorre, mas as três pessoas divinas do Deus único são frequentemente e constantemente mencionadas, e a Sagrada Escritura é extremamente cuidadosa para que todos nós recebemos e acreditemos naquela grande verdade da religião cristã, que o Pai é Deus, que o Filho é Deus, que o Espírito é Deus, e ainda assim não há três deuses, mas um Deus. Embora cada um deles seja o próprio Deus do próprio Deus, ainda assim, três em um e um em três é o Jeová a quem adoramos. Você notará nas obras da criação quão cuidadosamente as Escrituras nos asseguram que todas as três pessoas divinas tomaram sua parte. No princípio, Jeová criou os céus e a terra, e em outro lugar nos é dito que Deus disse: façamos o homem, não uma pessoa, mas todas as três se aconselhando entre si com relação à criação da humanidade. Sabemos que o Pai lançou as fundações e fixou aqueles sólidos raios de luz nos quais os arcos azuis do céu são sustentados. Mas sabemos com igual certeza que Jesus Cristo, o Logos eterno, estava com o Pai no princípio, e, sem ele, nada do que foi feito se fez. Além disso, temos igual certeza de que o Espírito Santo teve uma mão na criação, pois nos é dito que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face da terra, e o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas, e chocando com sua asa de pomba, ele tirou do ovo do caos esta coisa poderosa, o belo mundo redondo. Temos a mesma prova das três pessoas da divindade na questão da salvação. Sabemos que Deus Pai deu seu Filho. Temos provas abundantes de que Deus Pai escolheu seu povo antes da fundação do mundo, que ele inventou o plano da salvação e sempre deu seu consentimento livre, voluntário e alegre para a salvação de seu povo. Com relação à parte que o Filho teve na salvação, isso é bastante aparente para todos. Por nós, homens, e para a nossa salvação, ele desceu do céu. Ele encarnou em um corpo mortal. Ele foi crucificado, morto e sepultado. Ele desceu ao Hades. Ao terceiro dia, ele ressuscitou dos mortos. Ele ascendeu ao céu. Ele está sentado à direita de Deus, onde também intercede por nós. Quanto ao Espírito Santo, temos provas igualmente seguras de que o Espírito de Deus opera na conversão, pois em todos os lugares em que somos ditos ser gerados pelo Espírito Santo, continuamente é declarado que, a menos que um homem nasça de novo do alto, ele não pode ver o reino de Deus. Enquanto todas as virtudes e graça do cristianismo são descritas como sendo frutos do Espírito, porque o Espírito Santo opera em nós do princípio ao fim e realiza aquilo que Jesus Cristo realizou de antemão por nós em sua grande redenção, que também Deus Pai projetou para nós em seu grande esquema predestinador de salvação. Agora é para a obra do Espírito Santo que eu devo dirigir sua atenção, especialmente esta manhã. E eu posso muito bem mencionar a razão pela qual eu faço isso. É esta: nós recebemos continuamente novas confirmações das boas novas de um país distante,
que já alegraram os corações de muitos do povo de Deus. Nos Estados Unidos da América, há certamente um grande despertar. Nenhum homem são vivendo lá poderia pensar em negá-lo. Pode haver algo de excitação espúria misturada a isso, mas esse bem duradouro, foi realizado. Nenhum homem racional pode negar. 250 mil pessoas, isto é, 1/4 de milhão, professaram ter sido regeneradas desde dezembro passado, fizeram uma profissão de sua fé e se uniram a diferentes seções da Igreja de Deus. A obra ainda progride, se tanto em um ritmo mais rápido do que antes, e o que me faz acreditar que a obra é genuína, e é exatamente isso, que os inimigos do Santo Evangelho de Cristo estão extremamente irados com ela. Quando o diabo ruge para qualquer coisa, você pode ter certeza de que há algo de bom nisso. O diabo não é como alguns cães que conhecemos. Ele nunca late a menos que haja algo para latir. Quando Satanás uiva, podemos ter certeza de que ele tem medo de que seu reino esteja em perigo. Agora, esta grande obra na América foi manifestamente causada pelo derramamento do Espírito, pois nenhum ministro foi um líder nela. Todos os ministros do Evangelho cooperaram nela, mas nenhum deles ficou na vanguarda. O próprio Deus tem sido o líder de suas próprias hostes. Tudo começou com o desejo de oração. O povo de Deus começou a orar, as reuniões de oração foram mais frequentadas do que antes. Foi então proposto realizar reuniões em horários que nunca haviam sido separados para oração. Estes também foram bem frequentados. E agora, na cidade da Filadélfia, na hora do meio-dia, todos os dias da semana, 3.000 pessoas sempre podem ser vistas reunidas para oração em um só lugar. Homens de negócios, em meio ao seu trabalho e labuta, encontraram uma oportunidade de correr até lá e oferecer uma palavra de oração, e então retornar às suas ocupações. E assim, por todos os estados, reuniões de oração, maiores ou menores em número, foram convocadas, e houve oração real. Pecadores, além de toda a contagem, se levantaram na reunião de oração e pediram ao povo de Deus que orasse por eles, tornando público ao mundo que eles tinham um desejo por Cristo. Eles foram orados e a igreja viu que Deus realmente ouve e responde às orações. Eu acho que os ministros unitários, por um tempo, não tomaram conhecimento disso. Theodore Parker rosna e delira tremendamente com isso, mas ele estava evidentemente em um labirinto. Ele não entende o mistério e age em relação a isso como os porcos são ditos fazer com pérolas. Enquanto a igreja foi encontrada adormecida e fazendo muito pouco, o sociniano podia se dar ao luxo de ficar em seu púlpito e zombar de qualquer coisa parecida com religião evangélica. Mas agora que houve um despertar, ele parece um homem que acabou de acordar do sono. Ele vê algo, ele não sabe o que é. O poder da religião é exatamente aquilo que sempre confundirá o unitário, pois ele sabe muito pouco sobre isso. Na forma da religião, ele não fica muito surpreso, pois ele pode até certo ponto endossar isso a si mesmo. Mas o sobrenaturalismo do Evangelho, o mistério, o milagre, o poder, a demonstração do Espírito que vem com a pregação, é o que tais homens não podem compreender, e eles olham e se perguntam, e então ficam cheios de ira. Mas ainda assim, eles têm que confessar que há algo ali que eles não podem entender, um fenômeno mental que está muito além de sua filosofia, uma coisa que eles não podem alcançar por toda a sua ciência, nem entender por toda a sua razão. Agora, se tivermos o mesmo efeito produzido nesta terra, a única coisa que devemos buscar é o derramamento do Espírito Santo. E pensei que talvez esta manhã, ao pregar sobre a obra do Espírito Santo, esse texto pudesse ser cumprido. Aquele que me honra, eu honrarei.
Meu desejo sincero é honrar o Espírito Santo esta manhã, e se ele tiver o prazer de honrar a sua igreja em troca, a ele será a glória para sempre. Enquanto Pedro ainda dizia estas palavras, desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Em primeiro lugar, tentarei descrever o método de operação do Espírito. Em segundo lugar, a necessidade absoluta da influência do Espírito Santo, se pudéssemos ver homens convertidos. Então, em terceiro lugar, sugerirei os caminhos e meios pelos quais, sobre a graça divina, podemos obter uma queda semelhante do Espírito sobre nossas igrejas. Em primeiro lugar, então, tentarei explicar o método da operação do Espírito Santo. Mas deixe-me proteger-me contra ser mal compreendido. Podemos explicar o que o Espírito faz, mas como ele faz, nenhum homem deve fingir saber. A obra do Espírito Santo é o mistério peculiar da religião cristã. Quase qualquer outra coisa é clara, mas isso deve permanecer um segredo inescrutável no qual seria errado tentarmos bisbilhotar. Quem sabe onde os ventos são gerados? Quem sabe, portanto, como o Espírito trabalha, pois ele é como o vento? O vento sopra onde quer, e tu ouves a sua voz, mas não podes dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Na Sagrada Escritura, certos grandes segredos da natureza são mencionados como sendo paralelos à obra secreta do Espírito. A procriação de filhos é instanciada como uma maravilha paralela, pois não conhecemos o mistério dela, quanto menos, portanto, devemos esperar conhecer aquele mistério mais secreto e oculto do novo nascimento e da nova criação do homem em Cristo Jesus. Mas que nenhum homem fique espantado com isso, pois são mistérios da natureza. O homem mais sábio lhe dirá que há profundezas na natureza nas quais ele não pode mergulhar e alturas nas quais ele não pode voar. Aquele que finge ter feito o nó da criação cometeu um erro. Ele pode ter cortado o nó por sua ignorância grosseira e por sua conjecturas tola, mas o nó em si deve permanecer além do poder de desfazer do homem, até que o próprio Deus explique o segredo. Há coisas maravilhosas que, até agora, os homens buscaram saber em vão. Eles podem, talvez, descobrir muitas delas, mas, como o Espírito trabalha, nenhum homem pode saber. Mas agora, desejo explicar o que o Espírito Santo faz, embora não possamos dizer como ele faz. Entendo que a obra do Espírito Santo na conversão é dupla. Primeiro, é um despertar dos poderes que o homem já tem. E segundo, é uma implantação de poderes que ele nunca teve. Na grande obra do novo nascimento, o Espírito Santo desperta primeiramente os poderes mentais, pois seja lembrado que o Espírito Santo nunca dá a nenhum homem novos poderes mentais. Tomemos, por exemplo, a razão. O Espírito Santo não dá aos homens razão, pois eles têm razão antes de sua conversão. O que o Espírito Santo faz é ensinar nossa razão correta, colocar nossa razão no caminho certo, para que possamos usá-lo para o alto propósito de discernir entre o bem e o mal, entre o precioso e o vil. O Espírito Santo não dá ao homem uma vontade, pois os homens têm uma vontade antes, mas ele torna a vontade que estava em cativeiro a Satanás livre para o serviço de Deus. O Espírito Santo não dá a nenhum homem o poder de pensar ou o órgão da crença, pois o homem tem poder para crer ou pensar no que diz respeito ao ato mental, mas ele dá àquela crença que já está lá uma tendência a crer na coisa certa, e ele dá o poder do pensamento a propensão a pensar da maneira certa, para que em vez de pensar irregularmente, comecemos a pensar como Deus gostaria que pensássemos, e nossa mente deseja andar nos passos da verdade revelada de Deus. Pode haver aqui esta manhã um homem de entendimento ampliado em coisas políticas,
mas seu entendimento está obscurecido com relação às coisas espirituais. Ele não vê beleza na pessoa de Cristo. Ele não vê nada desejável no caminho da santidade. Ele escolhe o mal e abandona o bem. Agora, o Espírito Santo não lhe dará um novo entendimento, mas ele limpará seu antigo entendimento para que ele possa discernir entre coisas que diferem e descobrirá que é apenas uma coisa pobre desfrutar dos prazeres do pecado por um tempo e deixar ir um peso eterno de glória. Haverá um homem aqui também que está desesperadamente contra a religião e não deseja vir a Deus. E fazer o que queremos, não somos capazes de persuadi-lo a mudar de ideia e se voltar para Deus. O Espírito Santo não fará uma nova vontade naquele homem, mas ele mudará a sua velha vontade e, em vez de querer fazer o mal, ele o fará querer fazer o certo. Ele o fará querer ser salvo por Cristo. Ele o fará disposto no dia do seu poder. Lembre-se, não há poder num homem tão caído que o Espírito Santo não possa levantá-lo. Por mais degradado que um homem possa ser em um instante, pelo poder miraculoso do Espírito, todas as suas faculdades podem ser limpas e purgadas. A razão mal julgadora pode ser feita para julgar corretamente. Vontades fortes e obstinadas podem ser feitas para correr voluntariamente nos caminhos dos mandamentos de Deus. Afeições más e depravadas podem, em um instante, ser transformadas em Cristo, e velhos desejos que estão contaminados com o vício podem ser substituídos por aspirações celestiais. A obra do Espírito na mente é a remodelação dela, a nova formação dela. Ele não traz novos materiais para a mente. É em outra parte do homem que ele ergue uma nova estrutura, mas ele coloca a mente que havia caído fora de ordem em sua forma adequada. Ele constrói pilares que haviam caído e ergue os palácios que haviam desmoronado na terra. Esta é a primeira obra do Espírito Santo na mente do homem. Além disso, o Espírito Santo dá aos homens poderes que eles nunca tiveram antes. De acordo com as Escrituras, acredito que o homem é constituído de uma maneira tripla. Ele tem um corpo, pelo Espírito Santo, esse corpo é feito o templo do Espírito, é o templo do Senhor. Ele tem uma mente, pelo Espírito Santo, essa mente é feita com um altar no templo. Mas o homem, por natureza, não é nada mais alto do que isso. Ele é mero corpo e alma. Quando o Espírito vem, ele sopra nele um terceiro princípio mais alto que chamamos de Espírito. O apóstolo descreve o homem como homem, corpo, alma e espírito. Agora, se você pesquisar todos os escritores mentais, verá que todos eles declaram que há apenas duas partes, corpo e mente, e eles estão certos, pois lidam com um homem não regenerado. Mas no homem regenerado há um terceiro princípio, tão superior à mera mente quanto a mente é superior à matéria animal morta. Esse terceiro princípio é aquele com o qual um homem ora, é aquele com o qual ele crê salvadoramente, ou melhor, é o que ele compele a mente a realizar seus atos. É aquilo que, operando sobre a mente, faz o mesmo uso da mente que a mente faz do corpo. Quando depois de desejar andar, faço minhas pernas se moverem, é minha mente que as compele, e assim meu espírito, quando deseja orar, compele minha mente a pensar o pensamento da oração, e compele minha alma também, se desejo louvar, a pensar o pensamento do louvor e elevar-se para cima em direção a Deus. Assim, como o corpo sem a alma está morto, assim a alma sem o espírito está morta. E uma obra do Espírito é vivificar a alma morta, soprando nela o Espírito vivo, como está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito uma alma vivente, mas o segundo Adão foi feito um espírito vivificante. E, como trouxemos a imagem do terreno, assim devemos trazer a imagem do celestial. Isto é, devemos ter em nós, se quisermos ser convertidos,
o Espírito vivificante, que é colocado em nós por Deus, o Espírito Santo. Digo novamente, o Espírito tem poderes que a mente nunca tem. Ele tem o poder de comunhão com Cristo, que até certo ponto é um ato mental, mas não pode ser realizado pelo homem sem o Espírito. Assim como o ato de andar não poderia ser realizado pelo homem se ele fosse destituído de uma alma para sugerir a ideia de andar. O Espírito sugere os pensamentos de comunhão que a mente obedece e executa. Não há momentos, eu acho, quando o Espírito deixa a mente completamente, momentos em que esquecemos tudo da terra e quase deixamos de pensar, raciocinar, julgar, pesar ou desejar. Nossas almas são como as carruagens de Aminadib, puxadas rapidamente em diante sem quaisquer poderes de violação. Nós nos inclinamos sobre o peito de Jesus e em rapsódia divina e em êxtase celestial, nós desfrutamos os frutos da terra dos abençoados e colhemos os cachos de Escol antes de entrar na terra da promessa. Acho que coloquei claramente esses dois pontos diante de vocês. A obra do Espírito consiste, primeiro, em despertar poderes já possuídos pelo homem, mas que estavam adormecidos e fora de ordem, e em seguida, em colocar no homem poderes que ele não tinha antes. E para tornar isso simples para a mente mais humilde, deixe-me supor que o homem seja algo como uma máquina. Todas as rodas estão fora de ordem, as engrenagens não batem umas nas outras, as rodas não giram regularmente, as hastes não agem, a ordem se foi. Agora, a primeira obra do Espírito é colocar essas rodas no lugar certo, encaixar as rodas nos eixos, colocar o eixo certo na roda certa, então colocar a roda na roda para que elas possam agir uma sobre a outra. Mas isso não é todo o seu trabalho. A próxima coisa é colocar fogo e vapor para que essas coisas funcionem. Ele não coloca rodas novas, ele coloca rodas velhas em ordem. E então ele coloca a força motriz que deve mover o todo. Primeiro, ele coloca nossos poderes mentais em sua devida ordem e condição. E então ele coloca o Espírito vivo e vivificante, para que todos eles se movam de acordo com a santa vontade e lei de Deus. Mas observe, isso não é tudo o que o Espírito Santo faz, pois se ele fizesse isso e depois nos deixasse, nenhum de nós chegaria ao céu. Se algum de vocês estivesse tão perto do céu que pudesse ouvir os anjos cantando sobre os muros, se você quase pudesse ver dentro dos portões perolados, ainda assim, se o Espírito Santo não ajudasse no último passo, você nunca entraria lá. Todo o trabalho é por meio de sua operação divina. Portanto, é o Espírito que mantém as rodas em movimento e que remove aquela contaminação que, naturalmente gerada por nosso pecado original, cai sobre a máquina e a coloca fora de ordem. Ele remove isso e mantém a máquina constantemente funcionando sem danos, até que finalmente ele remove o homem do lugar de contaminação para a terra dos abençoados, uma criatura perfeita, tão perfeita quanto era quando saiu do molde de seu Criador. E devo dizer, antes de deixar esse ponto, que toda a parte anterior do que mencionei é feita instantaneamente. Quando um homem é convertido a Deus, isso é feito em um momento. A regeneração é uma obra instantânea. A conversão a Deus, o fruto da regeneração, ocupa toda a nossa vida, mas a regeneração em si é efetuada em um instante. Um homem odeia a Deus, o Espírito Santo faz amar a Deus. Um homem se opõe a Cristo, ele odeia seu evangelho, não o entende e não o receberá. O Espírito Santo vem, coloca a luz em seu entendimento obscurecido, tira a corrente de sua vontade escravizada, dá liberdade à sua consciência, dá vida à sua alma morta, para que a voz da consciência seja ouvida, e o homem se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. E tudo isso é feito, observe, pela influência sobrenatural
instantânea de Deus, o Espírito Santo, operando como ele deseja entre os filhos dos homens. Tendo assim me detido no método da obra do Espírito Santo, voltarei ao segundo ponto, a necessidade absoluta da obra do Espírito para a conversão. Em nosso texto, somos informados de que, enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a palavra. Amados, o Espírito Santo caiu sobre Pedro primeiro, ou então não teria caído sobre seus ouvintes. Há uma necessidade de que o próprio pregador, se quisermos que almas sejam salvas, esteja sob a influência do Espírito. Tenho constantemente feito minha oração para que eu possa ser guiado pelo Espírito, mesmo nas menores e menos importantes partes do serviço, pois você não pode dizer que a salvação de uma alma pode depender da leitura de um hino ou da seleção de um capítulo. 2 pessoas se juntaram à nossa igreja e fizeram uma profissão de conversão simplesmente por meio da minha leitura de um hino. Jesus, amante da minha alma. Eles não se lembravam de mais nada do hino, mas essas palavras causaram uma impressão tão profunda em suas mentes que eles não conseguiram deixar de repeti-las por dias depois. E então o pensamento surgiu: eu amo Jesus? E então eles consideraram que estranha ingratidão era que ele fosse o amante de suas almas e ainda assim eles não o amassem. Agora, eu acredito que o Espírito Santo me levou a ler aquele hino. E muitas pessoas foram convertidas por alguma declaração marcante do pregador. Mas por que foi o pregador que proferiu essa declaração? Simplesmente porque ele foi levado a isso pelo Espírito Santo. Fiquem certos, amados, que quando qualquer parte do sermão é abençoada para o seu coração, o ministro disse isso porque ele foi ordenado a dizê-lo por seu mestre. Eu poderia pregar hoje um sermão que preguei na sexta-feira, e que foi útil então, e pode não haver nada de bom vindo disso agora, porque pode não ser o sermão que o Espírito Santo teria proferido hoje. Mas se, com sinceridade de coração, busquei a orientação de Deus na seleção do tópico, e ele repousa sobre mim na pregação da palavra, não há medo de que ele seja encontrado adaptado às suas necessidades imediatas. O Espírito Santo deve repousar sobre seus pregadores, que eles tenham todo o aprendizado dos homens mais sábios e toda a eloquência de homens como Demóstenes e Cícero. Ainda assim, a palavra não pode ser abençoada para você, a menos que primeiro o Espírito de Deus tenha guiado a mente do ministro na seleção de seu assunto e na discussão dele. Mas se o próprio Pedro estivesse sob a mão do Espírito, isso falharia. A menos que o Espírito de Deus, então, caísse sobre nossos ouvintes. E tentarei agora mostrar a necessidade absoluta da obra do Espírito na conversão dos homens. Vamos lembrar que tipo de coisa é a obra, e veremos que outros meios estão completamente fora de questão. É bem certo que os homens não podem ser convertidos por meios físicos. A Igreja de Roma pensou que poderia converter os homens por meio de exércitos. Então, ela invadiu países e os ameaçou com guerra e derramamento de sangue, a menos que se arrependessem e abraçassem sua religião. No entanto, isso adiantou um pouco, e os homens estavam preparados para morrer em vez de abandonar a sua fé. Ela, portanto, tentou essas coisas bonitas, estacas, hacks, masmorras, machados, espadas, fogo, e por essas coisas ela esperava converter os homens. Você já ouviu falar do homem que tentou dar corda em seu relógio com uma picareta. Esse homem era extremamente sábio, comparado ao homem que pensou em tocar a mente através da matéria. Todas as máquinas que você gosta de inventar não podem tocar a mente. Fale sobre amarrar as asas dos anjos com juncos verdes, ou algemar os querubins com correntes de ferro. E então fale sobre interferir nas mentes dos homens por meios físicos. Ora, as coisas não agem, eles não podem agir.
todos os exércitos do rei que já existiram, e todos os guerreiros vestidos com cota de malha, com toda a sua munição, nunca poderiam tocar a mente do homem. Esse é um castelo inexpugnável que não pode ser alcançado por agência física. Nem, novamente, o homem pode ser convertido por argumento moral. Bem, diz alguém, acho que ele pode. Deixe um ministro pregar seriamente e ele pode persuadir os homens a se converterem. Ah, amado, é por falta de conhecimento melhor que você diz isso. Melanchthon pensava assim, mas você sabe o que ele disse depois de tentar? O velho Adão é forte demais para o jovem Melanchthon. Assim, todo pregador descobrirá se ele acha que seus argumentos podem converter um homem. Deixe-me dar-lhe um caso paralelo. Onde está a lógica que pode persuadir um etíope a mudar sua pele? Por qual argumento você pode induzir um leopardo a renunciar às suas manchas? Da mesma forma, aquele que está acostumado a fazer o mal pode aprender a fazer o bem, mas se a pele do etíope for mudada, deve ser um processo sobrenatural. E se as manchas do leopardo forem removidas, aquele que fez o leopardo deve fazê-lo. Assim é com o coração do homem. Se o pecado fosse uma coisa extra e externa, poderíamos induzir o homem a mudá-lo. Por exemplo, você pode induzir um homem a deixar de lado a embriaguez ou os palavrões, porque essas coisas não fazem parte da sua natureza. Ele adicionou esse vício à sua depravação original. Mas o mal oculto do coração está além de toda persuasão moral. Ouso dizer que um homem pode ter argumentos suficientes para induzi-lo a se enforcar, mas tenho certeza de que nenhum argumento jamais o induzirá a enforcar seus pecados e a enforcar sua autojustiça e a vir e se humilhar aos pés da cruz. Pois a religião de Cristo é tão contrária a todas as propensões do homem que é como nadar contra a corrente para se aproximar dela, pois a corrente da vontade e do desejo do homem é exatamente o oposto da religião de Jesus Cristo. Se você quisesse uma prova disso, ao levantar do meu dedo, há milhares neste salão que se levantariam para provar isso, pois eles diriam: descobri isso, Senhor, em minha experiência. Eu odiava a religião tanto quanto qualquer homem. Eu desprezava Cristo e seu povo, e não sei até hoje como é que sou e o que sou, a menos que seja obra de Deus. Eu vi as lágrimas escorrerem pelo rosto de um homem quando ele veio a mim para se unir à igreja de Cristo, e ele disse: Senhor, eu me pergunto como é que estou aqui hoje. Se alguém tivesse me dito há um ano que eu pensaria como penso agora, e sentiria como sinto agora, eu o teria chamado de tolo nato por suas dores. Eu costumava dizer que nunca seria um desses metodistas hipócritas. Eu gostava de passar meu domingo no prazer e não via por que deveria ficar enclausurado na casa de Deus ouvindo um homem falar. Não, eu não. Eu rezar, Senhor? Não, eu não. Eu disse que a melhor providência do mundo era um bom par de mãos fortes e cuidar do que você tem. Se qualquer homem falasse comigo sobre religião, ora, eu bateria a porta na cara dele e logo o colocaria para fora. Mas as coisas que eu amava então, agora odeio, e as coisas que então eu odiava, agora eu amo. Não posso fazer ou dizer o suficiente para mostrar quão total é a mudança que foi operada em mim. Deve ter sido obra de Deus. Não poderia ter sido operada em mim, tenho certeza. Deve ser alguém maior do que eu, que poderia sim transformar meu coração. Acho que essas duas coisas são provas de que queremos algo mais do que a natureza. E uma vez que a agência física não fará, e a mera persuasão moral nunca o realizará, deve haver uma necessidade absoluta do Espírito Santo. Mas, novamente, se você pensar um minuto sobre o qual é o trabalho, logo verá que ninguém, além de Deus, pode realizá-lo. Na Sagrada Escritura, a conversão é frequentemente mencionada como sendo uma nova criação. Se você fala sobre criar a si mesmo,
Eu me sentiria obrigado se você criasse uma mosca primeiro. Crie um mosquito, crie um grão de areia, e quando tiver criado isso, você pode falar sobre criar um novo coração. Ambos são semelhantes, impossíveis, pois a criação é obra de Deus. Mas ainda assim, se você pudesse criar um grão de pó ou criar até mesmo um mundo, não seria metade do milagre, pois você deve primeiro encontrar uma coisa que tenha se criado. Poderia ser? Suponho que você não tivesse existência. Como você poderia criar a si mesmo? Nada não pode produzir nada. Agora, como o homem pode se recriar? Um homem não pode se criar em uma nova condição quando ele não tem nessa condição, mas é ainda uma coisa que não é. Então, novamente, a obra da criação é dita como a ressurreição. Estamos vivos dentre os mortos. Agora os mortos no túmulo podem se levantar? Que qualquer ministro que pense que pode converter almas, vá e levante um cadáver. Que ele vá e fique em um dos cemitérios e peça aos túmulos que abram bem suas bocas e abram espaço para aqueles que uma vez foram enterrados ali despertarem, e ele terá que pregar em vão. Mas se ele pudesse fazê-lo, esse não é o milagre, é para os mortos se levantarem, para um cadáver inanimado acender em seu próprio peito a centelha da vida novamente. Se a obra for uma ressurreição, uma criação, não lhe parece que deve estar além do poder do homem? Deve ser operado nele por ninguém menos do que o próprio Deus. E ainda há mais uma consideração, e eu terei concluído este ponto. Amado, mesmo que o homem pudesse salvar a si mesmo, eu gostaria que você se lembrasse de quão avesso ele é a isso. Se pudéssemos fazer nossos ouvintes todos dispostos, a batalha seria cumprida. Bem, diz alguém, se eu estou disposto a ser salvo, não posso ser salvo? Certamente você pode, mas a dificuldade é que não podemos levar os homens a estarem dispostos. Isto mostra, portanto, que deve haver uma restrição imposta à sua vontade. Deve haver uma influência exercida sobre eles que eles não têm em si mesmos, a fim de torná-los dispostos no dia do poder de Deus. A religião cristã tem dentro de suas próprias entranhas o poder de se espalhar. Não pedimos que você esteja disposto primeiro. Viemos e lhe contamos as notícias e acreditamos que o Espírito de Deus, trabalhando conosco, o fará disposto. Mas como a religião cristã tem uma influência onipotente, obrigando os homens a acreditarem nela, é por isso que ela é e deve ser triunfante, até que, como um mar de glória, se espalhe de costa a costa.